Boa noite, internautas. Uma alegria que não tem como descrever estarmos aqui em um momento de reflexão que todos nós estamos dentro do lar e apresentarmos pela sala virtual Joana de Ângeles uma opção para você, a fim de que possamos estreitar laços mentais, psicológicos, emocionais, dentro de temas de grandeza absoluta. Nós estamos aqui na sala virtual Joana de Ângeles. É uma iniciativa deste momento tão importante que é o alinhamento com a USE Intermunicipal, a fim de disponibilizarmos as casas espíritas, de fazer essa interação com os seus filiados, os seus frequentadores, os seus trabalhadores, no afã de mantermos o vínculo, o elo, que deve ser inquebrantável, de natureza fraternal, de natureza solidária. Esse momento é muito especial. Hoje, nós fizemos o contato com a FEB, Federação Espírita Brasileira, através de um e-mail, propondo um link através deste canal, que é Rede Amigo Espírita, Sala Virtual Joana de Ângeles, a fim de ouvirmos, sentirmos, estudarmos, refletirmos com os nossos companheiros febianos, da FEB. É muito importante porque ali tem um grupo muito aguerrido de estudo, de planificação. Então, nossa proposta seria estarmos com eles e eles, todas as quintas-feiras, às 20 horas, se revezarem para instrumentalizar temas de grande interesse, de vivo interesse para a sociedade brasileira espírita. Eu passo a palavra ao âncora deste programa, o nosso Eudes Veras. Uma boa noite para você que está conosco aqui pela Rede Amigo Espírita, pela sala virtual Joana de Ângeles. Esta noite, mais uma vez, nós estamos juntos para reflexões. Hoje o nosso tema é a saúde espiritual. Conosco nós temos a Elizabeth Sestário, que é cardiologista, trabalhadora do Centro Espírita Emmanuel, lá da cidade de Votuporanga. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Eudes. Boa noite, Luiz. Boa noite, internautas. É uma alegria poder nos reunirmos em torno do Evangelho, em torno de temas que tão necessários para o nosso coração e para o nosso espírito. Como eu disse, o nosso tema hoje é saúde espiritual e a Elizabeth vai falar um pouquinho para a gente sobre esse tema. Você que está nos assistindo, seja pelo YouTube ou pelo Facebook, aqui pela Rede Amigo Espírita, pode estar mandando, através dos comentários do chat, os seus comentários, as suas dúvidas, os seus questionamentos, e que nós, com muito carinho, vamos estar trabalhando juntos aqui com a Elizabeth e trazendo para vocês a resposta necessária. Quando nós não soubermos, nós vamos correr atrás e vamos trazer o conteúdo. Elizabeth, um beijo, que Jesus abençoe, tenha um excelente programa. Obrigado, Eudes. Em primeiro lugar, eu acho que nós podemos comparar a saúde espiritual, se a gente pudesse fechar os nossos olhos e imaginar um grande jardim, muito bem cuidado, com flores multicoloridas, com árvores frondosas, regatos de água límpida, a música suave dos pássaros, a brisa suave caindo sobre nós, um ambiente em perfeito equilíbrio da natureza. A saúde espiritual é esse jardim. É o nosso espírito em perfeita harmonia,
Por mais que soprem os ventos, por mais que soprem, que caia a chuva, o jardim se mantém intacto, se mantém em perfeita harmonia. É essa a imagem mental que nós fazemos da saúde espiritual. Mas, para chegar a esse jardim, existe um caminho. Um caminho que todos nós devemos percorrer. Nós sabemos que o equilíbrio espiritual não é algo fácil da gente conquistar. Nós precisamos de 3 grandes valores. O primeiro grande valor é cultivar o sentimento de aprendiz. O segundo grande valor, cultivar o cumprimento do dever da consciência. E o terceiro grande valor, cultivar uma profunda gratidão a Deus. A Organização Mundial de Saúde define saúde como um completo bem-estar físico, social, emocional e espiritual. Ou seja, se faltar um desses bem-estar, nós não temos saúde. Para que a gente alcance a saúde integral, é importante que nós olhemos para todos esses aspectos. Então, nós podemos dizer que a saúde é como uma casa, que vai mostrar para nós o cuidado ou o descaso do morador com esta casa. Nós temos a casa física, o corpo que nos foi emprestado pelo Pai Criador para que o nosso espírito jornadeasse na Terra em busca da sua evolução. Então, nós vamos tomar esses 3 grandes valores e levar em conta alguns aspectos evangélicos. O primeiro, cultivar, é o sentimento de aprendiz. Então, nós vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Observamos, meus irmãos, que Jesus começa a sua fala com o verbo no imperativo. Vinde a mim. Todo verbo no imperativo implica numa ação. Nós não vamos a Jesus, ele não vem até nós. Ele espera que nós caminhemos em direção a ele. O vinde a mim de Jesus não é ir até Jesus, pessoa física, mas ir em direção ao amor que ele representa. Ao amor que cada um de nós temos dentro de nós a centelha divina. Não é senão que ele nos disse, vós sois deuses. Se usássemos da nossa capacidade de amar, nós seríamos ou teríamos uma visão muito mais apropriada do Cristo em nós. Então, esse ir ao encontro de Jesus é um significado de buscarmos o alívio. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Mas não esperemos um alívio milagroso, miraculoso, que cai a partir do momento em que passamos a crer na presença de Jesus. Esse alívio é o alívio trabalhado, é o alívio das nossas dores, é o reequilíbrio do corpo físico. E não basta que a gente busque este alívio. É importante que nós entendamos por que
é importante esse alívio? Por que nós precisamos deste alívio? Esse alívio que nos dá é um alívio para que nós possamos entender o compromisso que nós temos de evoluir. É necessário que nós tenhamos esta consciência. Quando Jesus fala que nos dará o alívio, é porque ele nos dará a condição de assumirmos o compromisso espiritual que nós combinamos antes de encarnar. Nós escolhemos gêneros de provas, nós assumimos compromissos com companheiros que vão jornadear ou estão jornadeando conosco aqui na Terra. Então, esse alívio que ele nos dá é para que a gente tenha um tempo para pensar nos nossos compromissos espirituais e assumi-los efetivamente. Quando ele fala desse alívio, é porque o amor alivia. O amor suaviza as nossas provas. Ele não nos disse que nos livraria das provas. Vejam bem. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ele não nos diz que estaremos isentos das provas, mas que ele nos dará condições de passarmos por ela. Nos dará condições de aceitá-las melhor com resignação. Então, quando nós temos isso, é melhor a gente começar a entender que jugo é esse que Jesus está falando. Na linguagem antiga, Jesus tinha esse hábito de escolher as coisas que as pessoas podiam entender na época, né, que o jugo é aquela canga que se utiliza para aparelhar os bois que puxa a carroça, para dar direção. Então, o jugo de Jesus é um jugo do amor, é para direcionar. Então, tudo que nos afasta do jugo de Deus nos cria dificuldades. Aquilo que nos aproxima desse direcionamento nos afasta das dificuldades que geram aflições. E Jesus continua: e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, ele só aceitou o título de mestre, porque ele exemplificou o amor, a humildade e a mansidão. Só que ele faz um detalhe, ele fala de coração. Não é apenas pensar no amor dele, não é apenas pensar no seu exemplo, mas é sentir de coração esse exemplo. Por isso que ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, não é uma forma exterior, é uma forma interior de ver a vida. É uma forma de entender que é preciso que tudo que nós façamos tenha também impresso na nossa ação o nosso sentimento. E esse aprendizado, ele é contínuo, ele é diário e ele é eterno. Nunca vamos aprender tudo, nunca saberemos tudo. Sempre haverá algo que nós possamos aprender, seja do ponto de vista de desenvolvimento da nossa inteligência, mas principalmente no desenvolvimento moral. Sem isso, sem essa capacidade de aprender, nós não podemos falar em saúde, porque a mente nossa é que plasma, é que cria. Os horizontes da mente são vastos e amplos, e nós não logramos ainda entender o funcionamento da nossa mente. Portanto, nós precisamos começar de pequenininho, de grão em grão, de ação em ação, de sentimento em sentimento. Um dia melhor do que o outro, nos esforçando cada vez mais para ir até Jesus, para ir até esse exemplo de amor que ele foi. E ele, nesse versículo de Mateus, ele fala: e encontrarás descanso para as vossas almas.
Descanso é diferente de alívio. Se nós buscarmos apenas o alívio, obviamente que teremos outras dores. E aí nós vamos ficar estacionados. Porque de dor em dor nós vamos estar sempre buscando o alívio e esquecendo de aprender e de evoluir. Se nós alcançamos o descanso, né, que Jesus nos fala, é porque nós conseguimos algum grau de aprendizado, que dá suavidade e leveza à nossa jornada, que, consequentemente, torna-nos mais produtivos. O descanso que ele fala não é o descanso contemplativo, é o descanso de estarmos na ação produtiva do bem. Porque todos nós estamos destinados à perfeição. Se nós nos lembrarmos, lá no livro dos Espíritos, na questão 115, quando Kardec interroga se dos espíritos que foram criados, uns foram criados bons e outros foram criados maus. E a resposta do plano superior para nós é clara. Deus nos fez simples e ignorantes, destinados à perfeição e à felicidade. E nos deu missões para que nós possamos cumprir e alcançar estas metas. Por que é então que nós não somos ainda felizes? Por que é então que nós ainda não somos perfeitos, se para isso fomos criados? E a espiritualidade nos esclarece que quem é submisso, quem aceita a missão com resignação, com paciência, com tolerância, desenvolvendo em si essas virtudes, alcança mais rápido a meta. Nós, ainda recalcitrantes, ainda rebeldes, murmuramos, reclamamos, e reclamar quer dizer clamar que aconteça de novo o mesmo problema, isso vai nos afastando da nossa meta. É importante que a gente tenha em mente uma meta. Qual é a meta da nossa vida? Qual é o papel que nós temos aqui na Terra? O que nós estamos fazendo aqui? Simplesmente passeando? Nós não estamos na estação de veraneio. Nós viemos aqui evoluir, saldar os nossos pesados débitos com a espiritualidade ao longo das nossas reencarnações. Quando nós vemos dores e lamentações, nós devemos nos lembrar que por tudo a espiritualidade trabalha a favor de nós, nos dando condições de criarmos o bem-estar ao nosso redor em favor dos nossos amigos, em favor daqueles que jornadeiam conosco, seja utilizando da nossa solidariedade, seja utilizando do nosso pensamento, da nossa oração, mostrando a eles essa fé raciocinada, que não é uma fé cega. A fé raciocinada é aquela que entende os problemas como parte da nossa evolução, que aceita as dificuldades como necessárias. Não é que a gente gosta de sofrer, não é isso. Mas o Evangelho nos fala do bem sofrer. Esse aprendizado, ele é único. É por isso que Jesus sempre dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o aprendiz, ele tem que se libertar da ignorância, primeiro, de não conhecer a verdade. Segundo, de não sentir a verdade. E terceiro, de não viver a verdade. Então, o aprendiz, em primeiro lugar, precisa se libertar dessa ignorância. E, a partir daí, saber o que é a verdade. Colocá-la dentro do seu coração. E, a partir daí, vivenciar essa verdade na sua plenitude. Com esse espírito de aprendizado, nós vamos dando às nossas células ideias construtivas. O nosso organismo é 70% de água. E a água é algo totalmente impressionável.
formamos moléculas dentro de nós. E essas moléculas podem ser pérolas maravilhosas ou lodo que nos adoece. Como o próprio Emmanuel diz, lá no livro Pensamento e Vida, que quando nós temos um ataque de cólera, de raiva, nós criamos brechas no nosso perispírito, criamos mecanismos para que o nosso organismo permita que micróbios e outras bactérias possam entrar e nos prejudicar, ao mesmo tempo em que pode dar ordens para que células nossas desenvolvam, por exemplo, câncer. Isso está lá em Emmanuel, no capítulo Saúde, do livro Pensamento e Vida. Não só o câncer, mas tuberculose, lepra, distúrbios neurovegetativos, depressão, muitas coisas que nós temos o controle. A saúde, a doença começa a partir de nós, a saúde também. Começa a partir do momento em que nós entendemos que temos que manter o nosso sistema energético, o nosso sistema imunológico em dia. Buscando o quê? Buscando alegria, buscando um pensamento reto, buscando estar em sintonia com o amor de Deus, buscando ter Ele na nossa vida, buscando esse conhecimento que só o Evangelho traz para cada um de nós. André Luiz fala que entre os homens não é fácil cultivar uma vida digna. Isso está lá no livro, nos domínios da mediunidade. E é muito difícil para a gente se habilitar a uma morte libertadora, diz ele. Diz ele que muitas vezes nós desencarnamos sem que nós nos desagarremos dos nossos pensamentos, das pessoas, das coisas da terra. E ele fala lá que a mente fica encarcerada nos interesses inferiores do mundo, cristalizada, enfermiça, em paisagens inquietantes que ela mesma criou. Então, nós que acreditamos na vida futura, que acreditamos na reencarnação, que sabemos espíritos eternos, espíritos que não morrem, nós temos a necessidade e a obrigação de estarmos com a nossa consciência em paz. E aí a gente vai para o segundo cultivar, que é o cumprimento do dever consciencial. E justamente hoje, 2 de abril, um dia muito especial para nós espíritas, que seria o aniversário terreno do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Estaria conosco fazendo hoje 110 anos. Trouxe-nos um legado de estudo, de aprendizado e de obediência aos desígnios superiores. E ele mesmo falava que para o espírito, o pior remorso, a pior dificuldade que encontramos quando desencarnamos é a consciência do tempo perdido. Quanto tempo desperdiçado em mágoas, ódios, ressentimento, orgulho, ostentação, vaidade, desperdício de tempo e de saúde. Como que nós vamos querer evoluir se nós não sabemos para onde queremos ir? Voltemos à questão 115, que nos diz que nós somos criados para a evolução, para sermos espíritos puros e felizes. Mas a evolução, meus irmãos, ela pode se dar de 2 formas. A primeira forma é na forma de provação. No plano espiritual, nós estudamos, nós vamos às escolas, nós aprendemos muita coisa lá,
E lá nós retornamos para a Terra para provarmos o nosso aprendizado. Provar é provação, é amor. Porque aqui nós vamos ter a oportunidade de sermos bons, de exercermos a caridade, como está lá na questão 886, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições, perdão e esquecimento das ofensas. Era assim que Jesus entendia a caridade. É esse amor que nós devemos ter dentro de nós. Mas ser bom é uma provação. Ser bom no mundo de expiação e provas, cheio de compromissos e de dificuldades, mostrar o lado bom, o lado do desapego, o lado da fraternidade, da solidariedade, é difícil. Nós somos estranhos para os outros, que ainda se comprazem e se voltam para os prazeres que a vida oferece. Mas é importante que aqueles que já tiverem a sua mente iluminada para essa necessidade, que tentem trazer essa bondade, que traz junto a alegria, e a alegria em nós libera endorfinas, libera substâncias que nos fazem rejuvenescer as nossas células, fortalecer os nossos ossos, acalmar o nosso coração e a nossa mente e nos dar condições de trabalhar um pouco mais. Se temos algum defeito, algum problema de saúde, vamos tratar, vamos tomar os remédios, vamos fazer o que a medicina da terra nos ensina, mas não vamos nos esquecer jamais de tratarmos também o nosso espírito, de tratarmos também a nossa alma, que precisa de muito carinho, que precisa de muita atenção da nossa parte. Porque cada vez que nós nos desregramos, cada vez que nós dizemos, perdemos a cabeça, nós estamos contraindo os nossos órgãos, liberando hormônios que nos prejudicam. Então, é nesse momento que nós precisamos da fé, nós precisamos nos recolher, nós precisamos orar. E quando a gente ora, existe todo um mecanismo orgânico que é acionado. Por exemplo, quando nós estamos em sintonia, nos preparando para a prece, nós isolamos uma determinada área do nosso cérebro, lá atrás, lobo parietal, que nos dá a noção da Terra, e nós momentaneamente nos desconectamos do material e acionamos a região do plexo coronário, por onde nós podemos receber as nossas intuições. Então, conversar com Deus, expor a Ele a nossa angústia, a nossa dor, e buscar ajuda, se for necessário. Esse é o nosso papel. Então, ser bom é provação, mas é também sublimação dos nossos sentimentos. Por outro lado, se não vamos pelo amor, nós temos o braço chamado expiação, que nada mais é do que a reeducação do nosso espírito pela dor. Isso é para aqueles que faliram na evolução pelo amor. E ao contrário do que muitos pensam, que expiação é castigo, a palavra expiação, no seu sentido, quer dizer ação para extrair a pureza. Ou seja, é aquela ação, bisturi, cortar, necessário para que nós possamos modificar o nosso espírito rebelde, torná-lo manso, a mansuetude e a mansidão que Jesus nos pediu. E, por outro lado, humilhar o nosso orgulho,
tornar-nos mais humildes e dóceis à vontade do Pai. Então, a expiação é aquele momento em que nós podemos extrair o que nós temos de melhor em nós. Então, é uma hora bendita, amiga dor, que nos visita. Ora individualmente, ora coletivamente, como estamos vivendo nesses tempos agora. E também neste momento, é o momento em que nós, cristãos, devemos aumentar a nossa sintonia, aumentar a nossa vibração para elevarmos a vibração do nosso planeta. Porque quando nós nos afastamos do amor, Joana de Ângeles nos diz que a dor toma conta e o desespero aumenta. Mas também, diz ela, quando nós vamos de encontro ao amor, a dor bate em retirada. Ela sai correndo, porque ela vê que ali ela não tem guarita, ela não tem morada. E nesses momentos em que nós estamos atordoados, recebendo notícias ruins toda hora, não devemos sintonizar com essas notícias. Isso vai nos deixar cada vez mais deprimidos e tristes. Nós vamos saber das coisas sim, mas vamos olhar com outros olhos. Lembremos, meus irmãos, da ideoplastia, que são as formas pensamento. Quando vier um pensamento negativo, vamos imediatamente substituí-lo por uma lembrança boa, que seja uma lembrança de alguém que nós conhecemos, como Chico, Dr. Bezerra, algum amigo, um pai querido, uma lembrança de um avô, de um tio, de uma viagem, mas tiremos o pensamento negativo de perto de nós, para que a gente possa criar ao nosso redor um ambiente saudável, um ambiente de vibrações energéticas boas. Vamos abrir nossa casa, abrir as janelas, deixar o sol entrar, fazer prece junto com a nossa família. Esse é um momento único no planeta Terra. Um momento em que nós podemos sentar 2 vezes, 3 vezes no dia, na mesma mesa, com um familiar querido, e fazer prece, e ler o Evangelho, e estudar Jesus, e entender Jesus através de Kardec, ou de qualquer outra religião que nós tenhamos, mas é um momento de conexão muito especial, de fortalecermos os laços de família, esses laços que andavam tão frouxos por aí, e que é importante para nós, para que nós possamos ter a esperança dentro de nós. Divaldo disse numa de suas entrevistas que Deus não quer a nossa ruína. Jesus afirmou que o Pai não quer a morte do pecador. Nenhuma ovelha da casa do meu Pai vai se perder, afirmou Jesus. Mas Ele quer a morte do pecado. Ele quer que nós olhemos para o sofrimento com uma reação diferente, que a gente possa tirar dali todas as nossas experiências boas, todas as nossas experiências construtivas. Pela dor, nós podemos fazer a opção de termos realizações positivas, realizações de gratidão, realizações de esperança. E aí a gente vai conseguindo, paulatinamente, trazer a paz para dentro de nós, trazer a alegria para o nosso coração. Porque o nosso pensar, ele age todos os dias de uma forma muito ruim, porque nós nos esquecemos que temos necessidade de estarmos juntos, de estarmos tendo essa fé raciocinada e realizada dentro de nós. Cada vez que nós buscamos isso, doemos de nós mesmos. Busquemos essa solidariedade para dentro de nós.
E aí a nossa consciência estará tranquila. O nosso coração estará em paz. Nós cumprimos bem o nosso papel de pai, o nosso papel de mãe, o nosso papel de filho, de professor, de profissional, de esposo, de esposa. Somos bons chefes? Somos subalternos dedicados ao nosso trabalho, à empresa que garante o nosso ganha-pão? Em todos os nossos aspectos pessoais, profissionais e sociais, nós estamos na Terra para ajudar no progresso da Terra. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec interrogou a espiritualidade. Qual a finalidade da reencarnação? E a finalidade é: Deus nos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer chegar à perfeição. Para uns é missão, para outros é expiação. Mas todos terão que passar pelas dificuldades da vida. Visa ainda outro fim a reencarnação, disse os Espíritos, a de nos colocar em condições de suportar a parte que nos cabe na obra da criação. Qual a parte que nos cabe hoje? Um pouco mais de tolerância, um pouco mais de paciência, um pouco mais de amor, um pouco mais de solidariedade, distribuir alegria para quem está triste. Quantos pedidos mudos de socorro nós passamos desapercebidos? Naquele companheiro que chora escondido no banheiro no horário de trabalho, naquela mãe que recusa comida porque está pensando nos filhos que estão com problema, infortúnios ocultos, que se nosso coração estivesse aberto para perceber, enxergaríamos com muito mais facilidade. Mas não basta enxergar, conhecer a verdade, é preciso sentir no coração. Compaixão, colocar-se no lugar do outro, colocar-se naquilo que o outro está sentindo, porque aí a gente vai saber exatamente como a gente deve agir, como a gente deve acolher aquele nosso companheiro em dificuldade. No livro Divertidamente, no filme Divertidamente, tem uma passagem bastante interessante. É um filme lúdico que fala das emoções que nós temos, dos sentimentos. E existe uma passagem muito interessante quando a alegria, simbolizada por uma menininha, vai entregar um vaso com uma florzinha para a tristeza. A tristeza, ela se encolhe toda, ela olha assustada para aquela flor, porque ela não sabe receber o amor. Ela não sabe receber a alegria. A tristeza tem um fluido pesado, que é impermeável à alegria. E é melhor quando nós temos alegria, porque nós podemos doar. E nós somos responsáveis pelos fluidos que nós acumulamos em nós. Nós somos responsáveis pelas formas, pensamentos que nós plasmamos em nós. Porque aí nós vamos buscar essa gratidão que vem de dentro de nós, a gratidão a Deus, que é o terceiro cultivar que nós precisamos ter. E nós nos lembramos do Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana junto ao poço de Jacó e lhe pede que lhe dê água para beber. Naquele tempo, o samaritano não conversava com o judeu. A mulher estranha aquele pedido e fala: como tu, um judeu, me pede água, sendo eu samaritana?
E Jesus lhe responde: se conheceras o dom de Deus e a quem te pede, dá-lhe de beber. Ou até lhe pediria, e ele te daria a água viva. Ou seja, Jesus estava lhe dizendo como nós devemos ser gratos a Deus pela vida. A vida é um dom de Deus. Tudo que nos acontece são dádivas de Deus para que possamos evoluir. Então, a saúde espiritual, ela será desenvolvida quando nós aprendermos a ver a vida desta maneira, como dádiva, como presente de Deus. Não importando se as experiências são boas ou ruins. Como o próprio apóstolo Paulo nos exorta, em tudo dai graças. E ele escreve: aprendi a contentar-me com o que tenho. E quando Paulo escreveu isso, tudo que ele tinha, meus irmãos, era uma cela. Ele estava preso nos arcabouços em Roma. E dali ele estava dizendo para nós que nós deveríamos agradecer. Qual a nossa atitude perante a vida? Estamos tendo uma atitude de desamor? Se nós estivermos em atitudes de desamor, nós estaremos fora da sintonia espiritual. Estaremos fora do caminho que nos leva àquele jardim de equilíbrio e de paz. Porque quem age com desamor, ele só procura os prazeres da vida, egoisticamente, egocentricamente, apegado nas coisas, nas pessoas, o que nos leva a vícios, melancolia, dificuldades, e leva à revolta. E quando a gente está revoltado, é impossível nós focarmos na fé. E aí vem a dor. E com a dor, sofrimento, infelicidade. Mas se a nossa atitude ela for de amor, nós vamos sentir a vida como uma amorosa e infinita dádiva de Deus. Diante dos prazeres que a vida nos oferece, nós vamos desfrutar, sim, é direito nosso poder desfrutar das coisas da vida, mas com equilíbrio, com desapego. E diante das dificuldades, nós vamos focar no aprendizado, buscando soluções no equilíbrio. E isso nos levará à sabedoria e à felicidade. E nós estaremos, então, saudáveis. Por quê? Como nos diz Joana de Ângeles no livro Triunfo Pessoal. O estado de saúde espiritual é aquele em que nós temos ocorrências transitórias de mal-estar ou uma enfermidade de qualquer natureza, mas elas não afetam o nosso equilíbrio e a nossa harmonia psicológica. Queridos amigos, cada um de nós tem a saúde dentro de si. Cada um de nós tem as ferramentas necessárias para entrar dentro desse jardim, que é o jardim da nossa alma, aonde nós devemos cultivar as flores da esperança, aonde nós devemos cultivar a fé na alegria e na paz. Precisamos, sim, buscar isso dentro de nós, mas vamos trazer para nosso coração a paz e a esperança. Vamos trazer essa fé que nos conecta com o mais alto, pedindo, como aprendizes que somos: Pai, traga para dentro de nós essa esperança,
traga para dentro de nós essa vontade de aprender e de buscar a alegria e a fé. Mas, acima de tudo, faça de nós instrumentos de paz, aprendendo como São Francisco, que é dando que a gente recebe, que é perdoando que a gente é perdoado. Que nós possamos levar amor onde houver discórdia, união onde houver desamor. Que nós possamos olhar para dentro de nós, aproveitar essa quarentena para sairmos dela mais fortalecidos na alegria, na esperança e na fé. Que Jesus nos abençoe grandemente nessa empreitada. Eu estou aqui bobo, com tamanha reflexão, com reflexão tão profunda quanto nós tivemos hoje. Eu gostaria só de acrescentar o livro Leis de Amor, de Emmanuel, através de Chico Xavier, publicado pela editora FESP, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Na questão número 13, pergunta-se a Emmanuel: qual a advertência de Jesus para que nos previnamos dos males do corpo e da alma? Emmanuel assinala assim: orai e vigiai para não cairdes em tentação, buscando o conceito e as falas de Jesus. Elizabeth, foi maravilhoso, foi realmente fantástico. Eu gostaria só de incluir aqui na reflexão, o Luiz Carlos fez um comentário interessante aqui, dizendo que saúde é, acima de tudo, pensamento em harmonia com Deus. Você acha isso, Elizabeth? Eu concordo com o Luiz, é como eu falei, quando nós temos essa disposição de aprendiz, que nós procuramos conhecer o nosso compromisso espiritual, termos esse pensamento reto, nós estamos sintonizando com Deus. Nós estamos aceitando os seus desígnios e levando a prova do amor para as nossas vidas. Maravilhoso. O Daniel Rosa de Assis disse assim: a minha saúde depende do meu cuidado com as emoções que harmonizo com o próximo e em mim mesmo, numa recíproca amorosa. Elizabeth, você acha que... Agora eu vou falar com a profissional cardiologista. Hã? Elizabeth, as emoções realmente influenciam no coração de forma física? Sim, porque o que acontece? Existe um sistema dentro do nosso organismo chamado sistema límbico. Tá? É um sistema que coordena as glândulas que liberam hormônios. Então, vamos dar um exemplo de Emmanuel, né, lá do Pensamento e Vida. Quando a gente tem um ataque de raiva, que a gente fala assim, perdi a cabeça, e fica com aquela raiva grandiosa, nós promovemos contração dessas glândulas, dá uma descarga, né, que a gente chama de descarga adrenérgica, e essa descarga adrenérgica, ela vai, primeiramente, aumentar a frequência cardíaca, depois ela vai contrair os vasos e ajudar a aumentar a pressão do sangue, então aumentar ou até desencadear uma hipertensão. Ela vai contrair o pâncreas e liberar muita insulina, ou evitar a liberação da insulina, criando uma resistência. E aí nós vamos poder alterações do diabetes. Ela vai contrair os nossos rins, e aí a supraadrenal vai liberar outros hormônios, né? E esses hormônios podem promover, por exemplo, a formação de pedras, cálculos renais, vai contrair o nosso fígado. E aí o nosso fígado pode, como dizia minha avó, raiva amarga a boca, derrama fel, porque contrai o fígado. Tá? E a bile que é liberada, essa bile ela vai dar esse gosto amargo na nossa boca. Então vejam que as emoções elas mexem diretamente não só com o coração, mas com todo o nosso organismo.
Da mesma forma, quando nós temos, por exemplo, fazemos uma doação, né, amorosamente, ou fazemos um acolhimento fraterno de alguém que está ali numa angústia e doamos da nossa energia, pacificando aquela pessoa, nós fazemos o inverso também. Nós relaxamos as nossas artérias, abaixamos a pressão, melhoramos o diabetes, nosso rim funciona mais tranquilo, né? Nosso coração bate mais devagar, a nossa mente fica mais em paz, né? Nosso músculo não se contrai tanto, e a gente sabe quando a gente está muito tenso, não dói o pescoço, né? O que é a dor no pescoço? Né? A tensão emocional, a descarga dessa adrenalina em cima do músculo que vai fazer com que ele fique contraído, né? Só que isso também não é bom, nós desgastamos a nossa parte osteoarticular, daí vem a fibromialgia, as artroses, né? Tudo aquilo que nos limita funcionalmente. Então, acho que controlar as emoções e doar o melhor de nós é uma forma também de a gente conseguir ter saúde física e saúde espiritual, porque sem saúde integral, nós não temos saúde. Que bacana. Interessante a colocação, e é um alerta, né? A coleção científica de André Luiz nos coloca uma advertência muito grande, porque o corpo é um dreno, né? Todo esse potencial que está no perispírito, de mazelas, de perturbação que o espírito continua fazendo, ele precisa ser retirado. E o corpo drena isso através das enfermidades. Agora, bendita é a enfermidade, não é? Olha que coisa interessante. Se você quiser ter saúde espiritual, bendita as enfermidades para limpar esse campo perturbador do perispírito. Porque se você chega no mundo espiritual e traz o corpo perispiritual untado com nódoas, com germes psíquicos, você não tem acesso às colônias espirituais, em que pese todo o seu encaminhamento de trabalho no bem. Olha que coisa interessante, não é? Daí aquele livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Enquanto isso não é limpo do corpo, nós ficamos lá no mundo espiritual, nas zonas umbralinas, para purgarmos lenta e gradativamente estes painéis perturbadores. A coleção de André Luiz, ela é fantástica nisso, né? Vamos ver obreiros da vida eterna, né? Aqueles reencarnes e depois a permanência dos espíritos exatamente nestes painéis. Por isso que a sua palestra é uma prevenção para que nós possamos não aglutinar em nossa alma painéis enfermos, porque talvez não seremos beneficiados pela enfermidade, desencarnamos num acidente, e talvez não demos tempo para limpar essas infelizes matrizes, e nós vamos ficar um tempo muito grande ali no bendito campo umbralino, né, para poder nos habilitar às colônias. Né? Você me fez lembrar de uma fala de Pedro, Luiz, quando ele fala que o amor cobre a multidão dos pecados. E Chico falava que se a justiça divina vem nos cobrar e nos encontra trabalhando em favor do próximo, né, as nossas penas, elas são atenuadas e, dependendo, até suspensas. Né? Então, a gente pode trocar a dor pelo amor. Né? Podemos então, por isso que trabalho, precisa... né? E que a dor vai vir. Se estamos no mundo de expiação e prova, a dor vai vir.
ou vai ter uma vesícula, ou vai ter um fígado, ou vai ter um intestino, ou vai ter um câncerzinho. Ou um abandono de um ente querido. Um abandono de um ente querido, a morte prematura de uma pessoa querida, a dor vai vir. Mas se nós buscarmos esse trabalho no bem, né, lembrando de Pedro que o amor cobre a nossa multidão de pecados, nós podemos sim trocar a dor pelo amor, né? É a opção nossa, é o livre-arbítrio, depende só de nós. Muito bem. Gotas mais de Luz algum do Oeste. detalhamento dos internautas? Você que anotou? Vamos lá. Gotas de Luz de Oeste fez uma colocação aqui bem interessante em cima do que vocês estão falando agora. Olha, ele diz assim, ó, muito bom encadeamento de ideias, mostrando o quão complexo e, ao mesmo tempo, tão simples é ter saúde. A vida é bela, é a gente que complica. Exatamente. A vida é bela. Bem, né? E como a gente tem a capacidade de complicar, né? Como temos, exatamente, né? O quadro hoje de enfermidade, ele está agora num processo de agitação psicológica da ansiedade. Né? Hoje, a marca maior é o medo de. Eu estava conversando com Jussara, ela fez uma colocação fantástica, não é? Naquela palestra que ela fez, Honor Gord, né, o nome dela, ela diz o seguinte, olha que coisa interessante. No pensamento londrino, não está mais aquela preocupação se vai ou não contrair o vírus, mas quando vai. Olha que situação de enfermidade emocional. Então, eu gostaria que você passasse, como médica, exatamente as doenças psicossomáticas que se transformam em enfermidades dolorosas, não é? No contexto da ansiedade. Fale alguma coisa das doenças psicossomáticas, que é o momento atual que nós estamos passando. A ansiedade, o medo, né? A angústia de saber se vai pegar, quando vai pegar, se não vai pegar, eu acho que isso gera toda aquela cascata do sistema límbico, formando em nós miasmas emocionais que vão impregnando a nossa mente e bloqueando, né, determinados setores do nosso cérebro, fazendo com que a gente sintonize cada vez mais com as faixas mais inferiores. E é bom a gente lembrar que quando a gente pensa, a gente nunca está só. A gente nunca está só quando a gente está pensando. O pensamento é mais rápido que a luz. Então, quando nós emitimos, ou quando nós temos essa angústia, esse medo, imediatamente é como se nós disparássemos um raio enorme que fosse buscar longe, né, irmãos que sintonizam na mesma faixa vibratória. Tá? Eis porque eu falei que quando a gente tiver um pensamento negativo, imediatamente a gente tem que trocá-lo por algo bom, algo positivo. Seja uma lembrança boa, uma lembrança da natureza, uma paisagem, uma viagem, porque à medida que a gente vai pensando, a gente vai subindo e aquela faixa negativa vai ficando longe de nós. Quando a gente tem essa forma, pensamento melhor, nós também emitimos uma luz que vai dar possibilidade para que os benfeitores amigos cheguem até nós. Cheguem até nós, nos ajudando e nos blindando desses pensamentos negativos. Por isso que Jesus falava, orai. Porque quando a gente ora, a gente sobe no monte das vibrações positivas. E as vibrações negativas, que são na horizontal, elas não conseguem nos atingir.
Então, é um momento extremamente de cuidarmos do nosso pensamento, do nosso sentimento. Veio um pensamento negativo e, imediatamente, nós temos que substituí-lo ou por uma lembrança boa, ou abraçar alguém que está do nosso lado, ou colocar uma música que eleva, ou cantar, ou brincar com as crianças, ou fazer algum artesanato, ou mudar a posição, e não só ficar no celular, na televisão, vendo todas essas notícias ruins, que vai criando um clima cada vez mais negativo e inferior. Então, buscar sempre um nível mais superior, para que os amigos espirituais, que são muitos, e a Terra está rodeada deles nesse momento, que querem chegar até nós e querem nos ajudar a sair deste momento mais difícil e mais fortalecido. É a vigilância do pensamento, né, na verdade. Sim. Nesta obra que nós falamos agora há pouco, do Leis de Amor, Emmanuel diz que a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Sim. É uma expressão interessante essa de Emmanuel, porque nós estamos vendo a Organização Mundial da Saúde nos preceituar contextos para que fisicamente a gente se proteja. E nós estamos também auxiliados com a equipe espiritual para que a harmonia do nosso pensamento, da nossa postura, esteja em equilíbrio. E vendo a senhora agora fazer esse comentário, através da reflexão do Luiz, me fez pensar muito nisso. Porque nós, hoje, nesse reclusão social, que a gente fala tanto, mas nós estamos esquecendo de olhar o ponto positivo, que é a inclusão familiar. Nós estamos, como você disse há pouco na sua explanação, nós temos a oportunidade hoje de tomar café, de almoçar e jantar em família, e que muitas vezes nós não tínhamos, por ocupações profissionais. Então nós temos que olhar o lado positivo da coisa. Observar apenas, olha o vírus aí, nós estamos morrendo de medo, tão reclusos da sociedade, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Vigiar e orai. Que nós somos tão veacos, que a gente, quando vai falar esse termo, nós inverte, né? Nós falamos orai e vigiai. E, na verdade, pode observar no seu evangelho, vigiai e orai. Porque sem vigilância a oração se torna nula. Porque como que eu vou? Eu vou orar a quê? A quem? Com que eu vou imprimir no momento da oração? Então foi muito bem pontuada a sua reflexão dessa saúde psicossomática, muito bem levantada pelo Luiz Carlos, porque nasce tudo daí, não é? Primeiro que a gente tem que vigiar é o nosso pensamento. É a nossa atitude. Gente, lembremos que o nosso pensamento, quando a gente pensa, a gente cria, né? Você pensou, você criou. A ideoplastia está lá, a imagem está lá. Ela fica aí, né, no universo, em volta de nós. A partir do momento em que nós criamos, isso vai gerar uma ação. E a nossa ação vai gerar, por correspondência, uma reação daquele que está do nosso lado. Então, se nós queremos saúde, nós temos que gerar formas e pensamentos que geram simpatia, nobreza, elevação, bondade, gentileza, porque isso vai gerar uma reação do outro para nós, como? De volta como? Gentileza, bondade, simpatia, e aí a gente vai criando redes. Hoje a gente fala, estamos aqui falando pela net, cada um de nós, provavelmente na sua casa, né, no seu espaço, e conectados ao vivo. O universo é assim. Nós temos milhões de estrelas interligadas energeticamente. Milhões de criaturas
ligadas energeticamente na grande rede universal. Umas mais próximas de nós, outras mais longe de nós. Quem vai estar próximo de nós? Antigamente as vós falavam assim, me fala com quem você anda que eu te digo quem é. Quem tu és. Não era assim que as vós falavam? Hoje a gente pode falar assim, me fala o que você está pensando. Eu te digo quem te acompanha. É simples. Quem nós queremos perto de nós? Os amigos espirituais ou aqueles que ainda não entenderam a lei de Deus, não compreenderam a bondade, não compreenderam o que é o amor e ainda se comprazem naquilo que é mais inferior, né? Depende de quem isso? Depende do Luiz, depende do Eudes? Não, depende da Elizabeth, pessoalmente, do Eudes pessoalmente, do Luiz especialmente, de cada um de nós individualmente. Mas, coletivamente, nós temos essa obrigação de formarmos redes do bem, redes da paz, redes da esperança. E como é que a gente faz isso? Agindo, colocando a mão na massa. A gente vê tanta coisa, mexemos tanto com o celular, lembramos de mandar uma mensagem para algum amigo que a gente não vê faz tempo? E aí, como é que você está? Está tudo bem? Você está legal? Você está sozinho? Como é que você está passando esse período agora difícil? Sua família está bem? Né? Algum tio? Agora, eu falei assim, não visitem os idosos. Né? Os idosos são grupos de risco. Mas e antes? A gente visitava eles? A gente ia lá ver como é que eles estavam? Abraçava, beijava, mandava recadinho, ligava, mãe, pai, tá tudo bem? Ó, vou almoçar com você hoje. Nós passamos semanas e semanas e até meses sem visitá-los, porque está correndo, está com pressa. Agora a gente tem o tempo e não pode ir. É hora da gente refletir como estamos com a nossa consciência, para que a gente possa efetivamente modificar o nosso pensamento. Que é a lei de Deus do que isso. O Divaldo tem esses dias em uma das suas lives, né, lá da Mansão do Caminho, ele disse que nós estamos com a oportunidade de socializar conosco, é viver o nós, é observar o que nós estamos fazendo para o outro, né? E eu quero destacar aqui a participação da Luciane Brum. Ela está dizendo que a explanação da Elizabeth foi fantástica, nesse momento tão delicado, e está mandando um abraço lá da Inglaterra para todos nós. Um abraço também. Bom, para a gente poder partir para a prece e irmos para o nosso encerramento, eu gostaria imensamente de agradecer a Elizabeth por esta oportunidade de estarmos juntos. Eu venho dizendo, Elizabeth, em várias oportunidades aqui nesses momentos ao vivo, que nós saímos da nossa zona de conforto e buscamos, através das redes, principalmente dessa maravilha que é a Rede Amigo Espírita, a nossa participação enquanto na oratória ou mesmo na divulgação dessa doutrina dos Espíritos, que é tão consoladora. E este momento requer muito consolo. E eu espero que, quando toda a tormenta passar, nós tenhamos aprendido a manter este link aceso, principalmente essa sala maravilhosa, Joana de Ângeles, que a USE Intermunicipal de Fernandópolis está cedendo aqui para a nossa região, para que a gente possa juntos estar estudando. Então, Elizabeth, um beijo, muito obrigado, que Jesus te abençoe grandemente. Muito obrigado pelo convite, pela participação, obrigado ao Luiz pela vibração, e dizer que esses momentos se tornem mais frequentes,
que a gente possa ter essa conexão com os amigos do chat, com os amigos que aqui vêm, que esta sala cada vez mais possa ter esse grau de interatividade que nos faz sentir mais próximos um do outro, porque fisicamente nós vamos ter que esperar um pouco para a gente se abraçar, mas que o abraço virtual possa vir carregado de energias boas, de vibrações boas, de formas, pensamentos felizes, porque nós somos felizes. Nós temos uma dádiva maravilhosa chamada vida. Somos espíritos eternos, mas a vida presente, o dia de hoje, chama presente. Presente divino para cada um de nós. Presente divino para agirmos corretamente conosco, com os nossos princípios, com os nossos valores, fazendo o que há muito tempo se tem necessidade, que é reforçar, refazer, reaglutinar a célula máter da sociedade, que é a família. A esse momento que nós temos essa permissão do céu, nós somos muito gratos por esta oportunidade. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um beijo no coração de cada um de vocês. Então vamos orar. Orar é arar. Nós gostaríamos de encaminhar a nossa prece a Deus, nosso Pai, e agradecermos profundamente o 2 de abril de 1910. Foi uma bênção, seu filho, Deus de amor, que no corpo físico recebeu o nome de Francisco, em homenagem, talvez, a um espírito de natureza iluminativa sem mescla, Francisco de Assis. Mas Francisco Cândido Xavier marcou nossas vidas e destacou o exemplo que é a gema viva que nos alcandora até hoje. É como se ele fizesse a revivência dos postulados do nosso Senhor Jesus. Então nós gostaríamos de pedir permissão, Deus de amor, para dizer diretamente ao seu filho, Chico Xavier, onde estiver, receba a nossa gratidão pelos ensinamentos, mesmo porque você perdeu a propriedade de viver individualmente e foi requisitado pelo mundo maior para trabalhar profundamente os ensinamentos que nos balizam a vida na Terra, complementando o mestre leonês e deixando marcas seguras, janelas abertas, que deveremos passar algumas reencarnações para estudar a contribuição dos espíritos através das suas mãos abnegadas. Abençoe o nosso propósito, Chico, de abrirmos essa sala para levarmos aos nossos irmãos
a contribuição de tantos outros, potencializando a marca bendita do amor na terra. Que assim seja. Que assim seja. Que assim Muita seja. paz a todos. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Para você que esteve conosco, nosso muito obrigado. Um beijo e até quinta que vem. Ah,